Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É uma grande honra tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Hoje, além disso, eu estou aqui como mediador também do debate. Está começando agora o segundo episódio da nossa sexta temporada, que terá 9 capítulos, passando pelos principais desafios dos líderes e gestores educacionais, que buscam sua própria evolução, a melhoria da sua instituição de ensino e a consequente transformação da educação, de dentro para fora, como nós acreditamos. Mensalmente, estaremos por aqui sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional, e você terá sempre a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas. Fazemos aqui um agradecimento todo especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa sexta temporada. Princípio Soluções Financeiras, Brandwell Inteligência e Consultoria, Somos Young, Actify Martech, CRM Educacional, Somos Cobrafix, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Depois do episódio primoroso de estreia no mês passado, chegou a hora de falar do assunto que domina as atenções dos gestores educacionais neste período. Vamos discutir as estratégias vencedoras na captação de alunos em 2024, avaliando o que funcionou em 24.1 e a projeção de sucesso para 24.2. Prepare-se para uma tarde repleta de insights e aprendizados valiosos. Nosso encontro tem previsão de duração de 90 minutos e terá a seguinte formatação. Para começar, uma palestra especial com Daniel Infante, diretor da Educa Insights. Ele compartilhará suas perspectivas e insights sobre as estratégias mais eficazes para a captação de alunos em 2024, avaliando o que deu resultado em 24.1 e projetando o que fará a diferença para o sucesso da sua IES na sempre desafiadora captação de alunos de meio de ano. Na sequência, teremos os comentários altamente especializados da Flávia Michels, consultora em gestão e marketing educacional, e do Alcino Ricói Júnior, faço estreia aqui hoje conosco, gestor de marketing da Facamp, de Campinas, palestrante, autor de 2 livros sobre marketing educacional, e eles estarão juntos, então, aqui para oferecer seus comentários e análises sobre o tema, contextualizando o cenário da captação de alunos nas instituições onde trabalham e atendem. Na parte final do nosso encontro, teremos uma sessão de perguntas e respostas, quando os participantes poderão tirar suas dúvidas e trocar ideias com os nossos painelistas, principalmente utilizando o nosso chat. Então, durante o evento, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados e fiquem muito à vontade para utilizar o chat para fazer perguntas e interagir conosco. A gente vai ter aqui, nossa equipe aqui está pronta para recolher os comentários, para trazer os comentários para a conversa. O evento ele tem essa parte interativa e é super importante a participação de vocês. O evento está sendo gravado, posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube, inclusive para quem está chegando aqui, enquanto a gente está fazendo a apresentação, conversando aí algumas coisas, aproveite e já se inscreve lá, @Meeting Educacional no YouTube, para ficar por dentro aí dos nossos conteúdos. Combinado? Bom, antes de passar a bola para o Daniel começar, eu preciso aqui, vou pedir licença a vocês, não só em nome do Meeting, a gente, como várias outras instituições e movimentos, a gente tem se posicionado, né, solidariamente em relação ao Rio Grande do Sul, mas marcas, elas são feitas de pessoas, né? E eu tenho o privilégio de estar à frente desse projeto do Meeting Educacional, que esse ano completa 6 anos de estrada, e eu sou de Porto Alegre, a minha família foi diretamente atingida, assim como tantas outras histórias. Minha irmã perdeu tudo que ela tinha, a gente organizou uma campanha, a gente está tentando ajudar da melhor maneira que pode, tem muita gente precisando, tem muita gente que ainda precisa ser resgatada, tem muita gente que não tem para onde ir. E confesso para vocês que esse aqui foi um dos webinars mais difíceis de fazer, ainda bem que eu escolhi 3 pessoas maravilhosas e o assunto ele é super quente, porque realmente os últimos 12, 13 dias não têm sido fáceis para quem é do Rio Grande do Sul, mora longe, eu moro em Salvador, já tem aí quase 5 anos, e a angústia de ver tudo de longe acontecendo, a sua família ser impactada, e repito, e tem histórias muito piores, muito dramáticas, tem muita gente que morreu,
infelizmente a gente sabe que os números oficiais eles ainda vão ser muito aumentados, né? E esse vai ser um caminho, a gente, quem fala muito sobre isso lá no @meeting educacional no nosso Instagram, tem uma campanha, né, que a gente encampou, a gente entendeu que institucionalmente a melhor coisa que a gente ia fazer, de várias iniciativas maravilhosas, de norte a sul do país, era nos unirmos à Fundacred, né, que são nossos parceiros, aí são lá de Porto Alegre, o pessoal está na linha de frente, numa parceria com a Fundação dos Bancos Sociais Gaúchos, e a gente sabe que esse é um processo que ele ainda vai demorar muito tempo, então a gente ainda vai precisar de muita ajuda em termos de Estado, e eu acho que, como a gente falava aqui agora nos bastidores, eu acho que isso tudo a gente precisa tentar tirar lições, né? A gente viveu uma pandemia que ainda estamos lidando com ela e com as suas consequências, e essa catástrofe que aconteceu e que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela ainda vai precisar de muito apoio de todo mundo. Então, eu queria realmente agradecer a inúmeras ações de instituições de ensino pelo Brasil inteiro, e que a gente possa continuar unidos e atentos para as necessidades, não só nesse momento no Rio Grande do Sul, mas que esse momento sirva para a gente poder se unir enquanto Brasil, enquanto país continental. A gente precisa usar isso a nosso favor e não contra, né? E eu, enquanto gaúcho e enquanto líder aqui do projeto do Meeting Educacional, a gente precisava ter esse posicionamento de agradecimento mesmo. Eu sei que vários de vocês que estão aqui trabalham em instituições de ensino que têm feito muitas coisas para ajudar, e eu mando um abraço muito carinhoso, muito especial para todo mundo que está vivendo isso. Se eu falei em algum momento da angústia de quem está longe, isso não é nada comparado a quem está lá vivendo tudo isso no dia a dia. E eu mando meu abraço muito especial para os meus conterrâneos, e eu queria também passar a bola para o Daniel de um jeito um pouco mais lírico e um pouco mais poético. Eu queria aqui fazer referência a 2 trechos do hino rio-grandense, que sirva para que a gente possa refletir e seguir unidos, né? Eu acho que a educação, o setor educacional, ele tem esse desafio. A gente viveu um grande baque na pandemia, e acho que, enquanto país, a gente está vivendo, porque é uma catástrofe climática que pode acontecer em outros lugares, e a gente precisa tirar lições disso. Então, que possamos, como diz o hino, mostremos valor, constância para brigar nessa ímpia e injusta guerra, que sirva essa façanha de unir o Brasil inteiro de modelo para toda a terra, né? E que todo mundo possa entender que unidos nós somos muito fortes e que a gente não pode desperdiçar essa força toda que nós temos. E que, como a aurora precursora, o farol da divindade possa brilhar, e o sol possa brilhar, não só metaforicamente, mas fisicamente, e a gente possa reconstruir o Rio Grande do Sul e seguir atentos às necessidades que nós temos de norte a sul do Brasil, que são muitas. Muito obrigado por tudo. Daniel, agora sim te passo a palavra para que você possa trazer aí a sua palestra. Muito obrigado a todos. Bom, primeiro, Fred, todos os meus sentimentos, os mais positivos da sua família, conhecidos, e a todo o povo do Rio Grande. Quem conhece a Educa desde sempre sabe que a gente nasceu lá. Eu morei 5 anos em Porto Alegre, então ainda tenho vínculos fortes. Espero que isso se resolva o mais rápido que for possível, e com certeza a gente como país, e principalmente o Rio Grande como o Rio Grande, volta mais forte. Mas vamos lá. Acho que eu trago aqui hoje, talvez seja um tema, como eu ouvi algumas das falas iniciais aqui, que ele é vivo, né, durante todo o ano dentro de uma instituição de ensino, mas acho que ele ganha, né, relevância em alguns momentos. Então, ótimo estar aqui para poder mostrar um pouco do consolidado de 14 instituições de ensino que trabalham captação de alunos conosco, e de dividir, né,
essa 1 hora e 30 aqui, com duas pessoas que vão poder, com certeza, trazer excelentes exemplos. Flávio e Alcino aqui, sem sombra de dúvidas, vão poder traduzir muitos dos números que eu vou trazer. E já, óbvio, né, que eu, embora aqui traga uma espécie de um histórico, a gente chama aqui na Educa de... É um nome forte, mas é um nome que faz sentido para o tipo de análise, que é uma análise pós-mortem do ciclo aí 24.1. A gente está em plena aceleração para 24.2, né, para meio do ano. Deixando, né, claro que há EAD ocorrendo a todo dia, toda hora, independentemente da modelagem que esse produto segue nas instituições que hoje o tem dentro do seu cardápio. Então, eu vou projetar aqui a tela, e aí, o que de conteúdo eu tenho aqui, basicamente? Acho que grande parte do conteúdo, para quem já viu, né, as apresentações que eu fiz a convite, sempre muito legal tê-lo, né, o convite que o Fred me faz de estar aqui com vocês. Então, nós já fizemos pelo menos umas 2 sessões com 3, na verdade, que eu me recordo, 2 remotas e uma presencial, com algo com a mesma essência aqui do que eu vou mostrar. Então, grande parte do conteúdo é isso. Não é uma pesquisa, que é o nosso DNA, mas não deixa de ser, porque eu tenho uma amostra de 14 instituições de ensino que seguiram algumas estratégias similares dentro do ciclo de captação, mas que cada uma tem a sua particularidade, e que, em função do que eu for mostrar, com certeza algumas sinalizações relevantes que são mais genéricas, ou seja, de mercado, elas vão aparecer, e outras que a gente vai derivar do estratégico para o operacional, passando por ações táticas, e podem muito bem aí versar pela realidade de algumas das instituições, ou alguma das 14 que eu vou falar. Se a minha conexão estiver ruim, pessoal, por favor me avisem aqui de alguma forma. Fred, me aciona no WhatsApp, eu estou bem instável hoje. Eu posso tirar meu vídeo também, se isso melhorar, tá? Mas me avisa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, Pode seguir, qualquer coisa te sinaliza. Maravilha. Se eu não, como eu não estou vendo todo mundo, estou com a minha tela aqui, o Meet não deixa as câmeras expostas, me chama no WhatsApp aqui que de alguma maneira eu enxergo e resolvo. Tá bom, combinado. Então vamos lá. Algo importante, né? Como eu mencionei, são 14 instituições de ensino. E aqui existe uma variância, né? Ou seja, tem uma heterogeneidade na composição dessas instituições, seja principalmente na sua geografia. Então, eu tenho instituições em em todas as regiões do Brasil, não são, obviamente, todos os estados, né? Até porque a matemática não fecharia, mas em todas as regiões do Brasil, e de diferentes portes, de diferentes tamanhos. Tem instituições de mais de 10 mil alunos, tem uma instituição que, inclusive, eu coloco como um caso prático aqui, ao final, com mais de 20 mil alunos, e eu tenho outras que elas têm, né, diferenças na sua composição. O que isso quer dizer? Que, acho que a primeira conclusão, captação com inteligência não tem tamanho de sapato. Isso cabe em qualquer porte de instituição, em qualquer estágio na qual essa instituição está. É lógico que adaptando-se os movimentos que são necessários a esses estágios, né? Então, aqui, essa amostra de 14 instituições, se puxar dos dados de censo 2022, é naturalmente algo desatualizado, uma vez que, inclusive, eu estou populando aqui essa base com novos alunos em 2024, mas se eu puxo, né, esse volume que aparecia lá em 2022, a gente está falando de um universo aí aproximado de 70 mil alunos. Além dessas 14 instituições de ensino que estão aqui representadas nos seus resultados, existem outras que foram expurgadas aqui da análise. Por quê? Algumas por motivos óbvios, por estarem iniciando um processo aqui de profissionalização, de mudar um pouco o pensar captação, focando-se nesse segundo semestre. Então, naturalmente, não tem nem como se apresentar qualquer realidade aqui em termos de resultado. E outras que eu chamo de instituições que estão ali na sua primeira derivada de ganho de eficiência, ou seja, estão mudando muitos gatilhos, e que se eu fosse aqui apresentar um crescimento percentual, eu teria um viés muito claro. Então, quem está aqui há pelo menos, né, aqui eu digo na Educa, trabalhando conosco, há pelo menos 6 meses a contar do início do ciclo de captação de 24.1. Para quê?
para que se tenha esse período que eu estou chamando aqui de, né, saltos mais quânticos na sua evolução e que isso não polua as conclusões aqui que eu vou apresentar, tá? Então, acho que essa tela talvez seja uma nova tela e ela é importante até por algumas perguntas que eu recebo quando esse material é divulgado aqui para a Educa todo semestre, de quem que está aí? Poxa, você está falando de qual instituição? Será que, né, são instituições só do Sul, só do Sudeste? Enfim, qual o tamanho? Então aqui dá pelo menos um pouco mais de cor de quem está aqui dentro, isso favorece a validade de algumas conclusões que a gente vai tirar. Posto isso, eu apresento o primeiro indicador aqui, que ele, antes da gente entrar no quantitativo, deixa eu dar mais uma qualidade, mais uma característica dessa amostra de instituições. Eu diria que das 14, talvez 12, 11 instituições de ensino, são marcas de primeira ou segunda escolha nas suas praças de operação. O que isso significa? Em termos de percepção de qualidade, se eu paro um aluno aqui e pergunto para ele, poxa, que marca que você entende que tem a maior qualidade percebida na sua praça? Dessas 14, 11, 12, elas sairiam como a primeira ou a segunda opção em termos de qualidade. O que isso traz? Traz aqui que a forma pela qual essas instituições crescem respeitam as premissas para que elas tenham essa percepção. Então, o que isso leva à conclusão, ou às conclusões, de que o modelo que eu vou apresentar, ele leva, né, como uma das variáveis, uma equação de preço que é diferente, né, do que, em tese, a percepção dessas marcas mais qualificadas tinha antes desse estágio que eu chamei aqui um estágio de primeiro salto. Ou seja, eu posso trabalhar de uma maneira controlada, mantendo os meus pilares de qualidade, usando de política comercial, que é diferente de pular no mar vermelho, de entrar numa modelagem aqui que é completamente antagônica à maneira como a gente enxerga a captação. Então, acho que essa é uma primeira conclusão relevante. A segunda é que essas instituições, por terem essas características, elas são, independentemente do que se quiser construir na perspectiva de ensino à distância, dependentes do seu presencial, o que é algo super importante de ser percebido, entendido e posto como um fator, inclusive, de crescimento. Então, aqui eu não tenho nenhum player, nenhuma dessas instituições, com exceção a um caso, que é inclusive que eu vou usar como exemplo aqui no final, que opera em um modelo no qual eu tenho polos, que são polos que performam fora da região de atuação na qual essas instituições estão. A grande, né, maioria, ou seja, estou falando de uma de 14, então tenho 13 instituições de ensino que, se possuem ensino à distância, que se têm o credenciamento e operam em EAD, jogam o jogo do EAD, que é o jogo da marca local, que é o jogo de proteção de market share, que é um jogo do uso do EAD como mecanismo de eficiência acadêmica, e não como naturalmente uma geração de receita a mais, que pode ser, mas não necessariamente é isso, né? Que é a tradução do modelo híbrido, né, do aluno pensar diferente do que era o aluno do histórico, de ele querer alguma coisa mais nova em termos de composição aí das matrizes, né, e dos momentos nos quais ele vai ter ali a essência pedagógica sendo entregue. Então, é muito nesse sentido que o EAD é posto aqui. Por que eu estou falando, dando toda essa ênfase e introdução? Porque quando nós batermos o olho ali na volumetria, em termos absolutos, a gente vai bater com o referencial que temos da indústria como um todo, no qual o EAD cresce muito, há algum tempo, e que isso representa já, em termos de novas matrículas, mais do que no presencial, em termos de volumetria, o que não é a realidade desse perfil de instituição que aqui está, né? Obviamente, aqui não existe nenhum consolidador, nenhuma empresa listada que tem outras premissas de operação, né, diferentes das que aqui estão. Então, acho que isso é relevante para entender, e posto que eu coloquei, se feito direito, tem espaço para crescer. Então, a evolução geral consolidada desses 14, né, operadores, players, instituições de ensino, foi de 14% no seu agregado, 14,1% aí, em comparação ano versus ano. Tá? Se eu expurgo entre as duas modalidades hoje, e aí agregando dentro do componente aqui AD, aqueles cursos que estão modelados dentro do que a regulação hoje, né, independentemente do que tem se discutido e das mudanças eventuais e do barulho que existe em termos de uma mudança importante na regulação do EAD, mas que tentam operacionalizar o seu credenciamento EAD num produto que tem até 30% de carga horária nas disciplinas presenciais e é nomeado como semipresencial, como flex ou como qualquer outro nome, mas que respeita a regulação e põe presencialidade agregado nessa segunda categoria aqui de ensino à distância.
E aí começa a ter uma sinalização relevante, que até quem acompanhou o resultado que foi publicado nessa última semana das listadas, em alguns dos casos, isso foi muito similar, em outros isso foi inclusive mais agudo, que foi o quê? O presencial crescendo nesse ciclo, nessa janela, mais do que o EAD. Né? Adriel, significa que o presencial voltou, que isso vai continuar acontecendo? Não. Por que isso ocorre? Eu estou falando aqui em específico. Acho que se a gente pegar cada caso, e é assim que eu gosto de olhar, a generalização ela gera para a gente também algumas consequências que elas vão, né, não dar clareza, né, de uma execução. O que eu quero dizer com isso? Ela vai viesar em algum caso, né, ou em alguns casos. Então, se eu colocar aqui a minha conclusão do porquê o meu EAD, nesse perfil de instituição, ele não cresce tanto quanto o presencial, e pegar um resultado de alguma empresa listada e achar que é a mesma coisa, a gente vai chegar aqui, com certeza, em conclusões que elas são equivocadas. Então, cada caso é um caso. No meu caso, o que acontece? Tem uma explicação muito clara para isso. O que é o EAD de uma marca hoje local, na sua grande maioria? Não estou dizendo que essa é a única forma e que não tem exceções à regra. Ele é um EAD que funciona no que eu mencionei, dentro do seu raio de atuação, na qual a marca criou a sua robustez em termos de qualidade percebida, que é onde eu consigo mostrar para quem vai escolher um produto que hoje é de plena oferta, que eu tenho marcas que popularam o nosso país, né, e em diferentes composturas, que mostraram que marca não é o primeiro fator de decisão. Então, onde é que eu posso mostrar que isso é? Onde eu domino, onde eu sou realmente a marca. Então, o jogo é esse. À medida que eu tenho este jogo, e que, por consequências bastante intuitivas, limita-se o crescimento, limita-se a escala, porque eu vou estarei, né, limitado a uma geografia, e esse produto EAD, se voltar em senso e pegar qualquer perfil de marca, do A ao Z, ele já cresce a duplo dígito há alguns anos, há pelo menos 3, com bastante intensidade, chega-se no momento no qual o teto chega, e a gente não tem mais para onde ir. Teríamos para onde ir fazendo o quê? Assumindo que geografia é estática, que eu tenho isso como uma variável que ela não mexe, ela é uma constante, eu não vou mexer nisso. Eu poderia entrar num jogo no qual essas instituições não devem entrar, que é o quê? É os 49, né, no curso quase que inteiro, em alguns casos, é a isenção ou o efeito anabolizante que isenções múltiplas ao longo do processo para a venda de AD acontece, que podem funcionar bem para quem tem escala, mas que funcionam de uma maneira completamente diferente para quem não tem, não na essência, né, de execução, ou seja, no operacional. Se fizer, vai dar certo. Agora, isso tem sequelas para a instituição. No estratégico, no posicionamento que essa marca tem e no saber lidar com o tipo de aluno que entra com esse tipo de benefício. Então, não cresce porque se chegou nesse cenário. Para eu poder ganhar mercado, eu tenho que entrar numa equação aqui que eu não vou entrar. Então, eu prefiro manter o meu volume dentro de uma, né, realidade que ela é finita em termos de volumetria, porque eu estou limitado à geografia e, consequentemente, não tenho o espaço que eu já tive um dia. O que é diferente do presencial, principalmente para esse início de ano. Por quê? Porque eu ainda tenho, sempre teremos, e espero, inclusive, que o programa Pé de Meia ajude a aumentar esse volume de quem sai de ensino médio e né, uma alimentação do estoque disponível para ingresso em ensino superior, que, na sua grande maioria, vai escolher os cursos presenciais, que tem uma redução de cardápio, né, sem dúvida, a gente tem uma redução e concentração de cardápio, mas é um cardápio que sempre vai rodar, né? É o clássico ali, PF, ali, arroz e feijão, ele sempre vai rodar, ele não vai deixar, ele tem que mudar. Ele pode ter um ingrediente mais premium, ele pode ter uma mudança ali em termos de modelagem, ele pode ocorrer de uma forma diferente, mas isso não vai mudar, né? A área da saúde nunca vai deixar de ser essencialmente presencial para quem versa pela qualidade e busca pela qualidade. O curso de Direito, independentemente da iminência de entrada no EAD, nunca deixará de ter espaço dentro da oferta presencial. Outras carreiras que, né, sejam as instituições vocacionadas, né, a gente vai falar bastante da FACAMP, que para mim é um case nesse sentido, também sempre terão o seu espaço. Então, essa premissa de que o presencial vai sumir, se a gente volta, né, sei lá, 1, 2 anos, a mídia falava, pô, o presencial vai sumir, agora a mídia está falando, pô, o presencial voltou, né? Então, assim, o presencial sempre existiu. O ponto é que para operacionalizar o presencial, a gente tem que pensar diferente, tem que abrir um pouco aqui,
né, a perspectiva, que acho que é uma outra conclusão macro, que sai inclusive aqui até das telas, que eu tento até pôr para a minha equipe aqui. Captação é um mecanismo que exige a gestão sistêmica, que exige a gestão de dar o zoom, tirar o zoom. A gente tem que saber o que marketing e vendas afetam para todos os outros departamentos dentro da instituição. Não é só na decisão de precificação, da campanha de marketing, da aprovação de um criativo, do KV, da implantação de sistema. Como é que eu estou traduzindo meu processo aqui em tecnologia, que depois vai jogar a bomba da mão lá do acadêmico, ou da bomba lá do financeiro, que quando eu fui integrado o CRM para o meu ERP, eu passei um código de bolsa errado. Então, tem questões bem importantes, numa visão sistêmica em captação, que, posto isso, que para operacionalizar presencial ou para vender hoje, é diferente, né? Existe um comportamento que ele é quase que instantâneo de conversão, e eu tenho números para mostrar isso, que não são comportamentos limitados a quem quer curso EAD, presencial também funciona assim, que exigem essa adaptação no modelo de gestão, que ele deixou de ser especialista, ele precisa ser mais em V, ele precisa ser mais sistêmico, para que a gente consiga capturar o melhor resultado. Então, novamente, voltando aqui, notícia ótima é que o mercado reagiu, e acho que foi um momento muito aderente a outras comunicações de mercado, porque a gente acabou de enxergar, pelo menos boa parte das empresas que hoje estão listadas em bolsa, dando mensagens bastante similares aqui estão, né? Aquelas que não deram, surfaram por outro mecanismo. Então, tem instituições que optam por um mecanismo de que o volume não é a minha métrica principal. Eu prefiro aqui salvar receita líquida e, com isso, aumentar meu ticket médio, desprivilegiando o volume. Isso pode e deve ser, né, posto em perspectiva em função do que eu falei inicialmente aqui, de que cada caso é um caso. Eu tenho uma dificuldade naturalmente grande de colocar esse modelo quando eu entro numa plataforma multimarca. Porque, querendo ou não, hoje, a grande parte do nosso mercado ele precisa de preço. Porque nossa demanda precisa. Dos quase 35 milhões de pessoas que podem começar ensino superior, eu tenho quase 75% dessa base que pode investir até R$500 por mês. Então, isso soa, né, se eu viro a pirâmide ao contrário e tento espelhar na oferta, em uma necessidade de volume, independentemente de eu tentar buscar a maximização de receita líquida. Por isso que eu também já falei aqui, que o jogo de gestão de custo, ele é mais, né, a resultante vem mais rápido do que, de fato, se a gente buscar aqui gatilhos de receita no curto prazo. Então, eu falei pra caramba no primeiro slide, nós vamos pular para algo mais legal, que aí é como se fosse o eletrocardiograma aí da captação, pegando de setembro até março. Notícias, na verdade, né, conclusões, constatações que são óbvias para quem mexe com marketing e vendas no setor educacional. Se eu corto de dezembro para trás e corto, né, em 2 e olho dezembro para trás, dezembro para frente, a gente já sabe onde é que o jogo acontece, né? De fato, captação ocorre na virada do ano. É só olhar as duas curvas que ali estão. Inscrito em vermelho, matrícula em azul. Acho que isso não é novidade. Agora, o que não significa que nesse primeiro, né, na primeira parte, na primeira metade do ciclo, nós não tenhamos oportunidade de fazer algo diferente, de provocar mercado, de gerar base que vai converter lá na frente, de salvar CAC e principalmente ticket. Aluno que converte antes é aluno que quer muito a marca. Por que eu preciso acelerar alguma condição comercial? O uso do desconto regressivo, que eu começo mais alto e vou diminuindo isso, é uma cilada de eu ter que explicar para quem pagou mais barato lá na frente o porquê que eu estou fazendo o mesmo movimento quando eu vou precisar fazer porque o mercado vai me empurrar. Então a gente vai acabar perdendo a oportunidade de colocar aquele valor que cabe para aquele perfil de aluno, que é um pouco a maneira como a gente enxerga a captação, de tentar dar acessibilidade para quem precisa, não é para todo mundo. Tanto que a lógica aqui não é um desconto uniforme, eu tenho, não, isso flutua. Quem tiver curiosidade de ver as peças que a gente desenvolve aqui, toda peça posta em ações aqui, ou a grande maioria das peças postas aqui em ações, né, de marketing digital, se levam um selo de bolsa, desconto, porque, de novo, estou falando de um perfil de alta heterogeneidade dentre as 14 instituições.
Às vezes a marca de primeira ou segunda escolha não é aquela que é a marca confessional, tradicional, de 50 anos de tradição. Às vezes é uma marca realmente que precisa ter preço por conta da sociodemografia onde ela opera. Mas em nenhum caso existe uma campanha que ela exponha o preço de uma maneira que isso dilua a percepção e que eu carimbe realmente algo do tipo, todo mundo que vier vai ter esse preço aqui. Não, tem uma inteligência na comunicação desse benefício para justamente proteger o quê? Esse tipo de ação que eu estou colocando aqui. Então, olhando para a curva em específico, tem picos. O principal, né, pré-Papai Noel, né, Réveillon, fogos, né, é qual? É aquele provocado por ações que acontecem de maneiras, né, quase que síncrona à realização das provas de Enem, que são as 2 semanas ali iniciais de novembro. Antes disso, no meio de outubro, existe um outro pico aqui provocado, que ele pode, e aí isso, né, não é igual para todo mundo aqui, mas ele também pode ocorrer por uma ação de antecipação de topo de funil. O que funciona para antecipar topo de funil? Ou seja, salvar meu custo por inscrição, colocar isso em patamares mais baixos. É eu pegar aqui uma marca que tem percepção de qualidade alta e associar um benefício controlado financeiro aqui. O que é isso? É um concurso de bolsa. Se ele bem feito, bem executado, não é simples, né? Falar, poxa, legal, fiz o criativo aqui, subi, daqui a uma semana eu tenho esse negócio rodando. Não, tem todo um penso por trás. Tem todo um enxoval aqui que vai nutrir isso. Do criativo, na verdade, né, do calendário para a meta, para a curva, para a campanha, que tem o seu criativo, o seu digital e o seu offline, para página onde esse cara vai deixar para mim o cadastro, para minha régua que está dentro do meu CRM e para como eu vou tentar, inclusive em ações como essa, trabalhar lá no meu comercial com o uso de uma plataforma multicanal de atendimento para antecipar a decisão de matrícula desse cara. Então, quando eu falei que isso é sistêmico, talvez em níveis macro, ele também tem que ser sistêmico em níveis micro para a gente poder efetivar muitas das ações aqui. Então, esses 2 picos na curva vermelha são gerados por essas ações. E depois eu vou colocar uma conclusão que vale para cá, mas eu vou deixar para a explicação da segunda parte da curva. E tem uma outra questão aqui, aí eu vejo isso muito mais como uma recorrência do fenômeno, que inclusive, né, nos nossos dados históricos e na minha maneira de olhar a captação, eu sempre colocava dezembro como um mês, poxa, dezembro acho que é um mês que, poxa, vai esfriar, não vai rolar. Tem-se já, esse é o segundo ano claro para mim. E tem até uma tela que espelha, né, 2023 com 2024. O mês de dezembro, muito pelo efeito de 2 ações, um postergar de Black Friday associado a 13º, ele maximiza a conversão. Então, olhando aqui para o lado direito da tela, né, eu tenho 24% de conversão em dezembro. É o patamar próximo que nós chegamos aqui em março. Né? Então, é um mês bom de conversão. E já é, em tese, o segundo ano que isso ocorre. Então, esse efeito de 13º está ganhando mais evidência. O acionamento eventual aí de Black Friday, não pelas instituições que estão aqui, mas pelo mercado fazer uso disso, talvez acenda um pouco ali, né, a luz de que, cara, posso decidir antes de virar o ano, né? A vida pode começar antes de janeiro. Então, esse é um pico importante aí. E vejam que é um pico que ocorre nas 2 primeiras semanas, depois esse negócio cai significativamente. Bom, olhando para a parte cheia aqui, né, de certa forma, do copo, que é quando realmente o jogo vira de verdade. Qual que é a cilada aqui que a gente pode acabar caindo? Se eu não gerei esse volume de base que aqui está, né, eu estou falando cerca de 40% da volumetria de inscrições, que pode muito bem voltar para cá e duplicar a sua inscrição. Ah, Daniel, por que duplicar a inscrição? Como assim? Eu tenho que ter um inscrito uma vez só na minha base. Legal, então você não está usando de campanha de marketing como mecanismo de scoring. Você não está sendo heterogêneo nas ações que você está colocando no seu calendário. Se o aluno se inscreve lá no início, lá em setembro, no vestibular online, ou ele diz, poxa, eu quero entrar com o Enem de outros anos, eu ainda não fiz desse ano, mas eu já tenho uma prova, sei lá, de 2 anos atrás. E quando você sobe uma campanha em janeiro, que pode ser estampada por um concurso de bolsa, ou que seja uma campanha de janeiro, que é uma retomada de vida, esse cara foi lá e fez uma outra inscrição, um outro cadastro, e você não permite que ele faça por questões técnicas, tecnologia, você está perdendo, talvez, uma das variáveis que pode ter um maior impacto no seu escoramento de quem está quente para virar matrícula. Então, sim, eu posso ter um efeito aqui de pessoas que deixaram o seu lead, né, é a mesma pessoa, mas fez um novo lead ali, gerou um novo cadastro, que pulou desse início lá para o
final, ou para a segunda metade do ciclo de captação. Então, se eu faço isso, esse cara que teve esse movimento ocorrendo, ou seja, se eu faço isso, né, eu faço isso o quê? Se eu faço um bom planejamento de início de ciclo, como que eu converso com essa base? Não é com campanha, é com régua. Isso custa infinitamente menos. Logo, eu salvo o meu CAC na origem, porque a inscrição pré-natal ela é mais barata do que a inscrição pós virada de ano. E eu falo com essa inscrição para talvez enxergar lá uma campanha de plantão de matrículas, que é quando eu vou precisar converter 3 de 10 alunos em fevereiro, que é o que aconteceu aqui, eu vou conversar com ele com os meus canais, eu já tenho o registro, eu não preciso bidar, né, entrar num bid de Google e, obviamente, dentro de Meta, uma divisão de atenção em relação à exposição que ocorre nesse período para novas bases. E aí, consequentemente, eu sou mais eficiente. Então, essas são algumas reflexões que aqui estão. A outra, que é visualmente perceptível e que converge com o que eu falei há pouco, ou seja, o aluno não tem muita paciência de esperar, é como se ele desse o oi para a gente e esperasse 48 horas para entender se esse oi vem com a roupa que ele acha que é a roupa que ele pode escolher, né? Ele precisa saber o quê? Saber o quanto ele vai pagar. Ele já fez todo o trânsito para saber aquelas que são as marcas que têm qualidade que ele percebe como boa. Ele não vai deixar o lead dele ali ou o cadastro sem que isso ocorra. Separando conceitos aqui, tá, pessoal? Não estou falando de inbound, eu estou falando de outbound aqui. Estou falando do cara que está entrando no funil de ingresso, que está pronto para decidir. A parte de inbound é outra história. É um funil que começa por atração, que desce para uma consideração, que vira uma conversão, e aí ele está pronto para entrar no funil. São dois conceitos. Inclusive é como a gente trabalha aqui, né, da inteligência lá para a tecnologia. Mas para quem está pronto no ingresso, essa é a lógica. E o que é claro? Se eu empurro um pouquinho para frente a curva vermelha, um pouquinho, talvez essas 2 semanas aí, um pouquinho mais, elas quase que se sobrepõem. E isso está cada vez mais próximo, ou seja, o descolamento de uma para outra. A decisão ela acontece de maneira muito rápida, a gente precisa se ajustar para isso. Então aqui, visualmente no gráfico, isso é notório, né? Legal, aí aqui eu só tenho a comparação com 2023, muito rápida a mensagem. O que aconteceu em 2023 que não aconteceu aqui agora? A volumetria de fevereiro, que foi transladada para março, principalmente em 2023. Então, eu estou falando de alguns pontos percentuais e uma base absoluta, né, um volume de demanda potencial grande, que faz com que eu tenha um escorregar disso para março no ano passado. Por quê? Efeito carnaval no final do mês. Para que eu vou pagar uma matrícula se eu posso pagar a micareta, se eu posso pagar a viagem, se eu posso curtir? Consequentemente, isso retarda a decisão. Represou, foi para março, chega em março, tem o efeito de aula já ter começado, fala, poxa, será que vai, será que não vai? Isso, consequentemente, impactou o final do ciclo do ano passado, né? Esse ano foi dentro da normalidade. Nós tivemos fevereiro aqui com os picos ocorrendo, como o gráfico anterior demonstrou. Aliás, essa reflexão em relação ao calendário é óbvio que impacta no quanto que FIES pôde ajudar esse primeiro semestre em termos de matrícula, porque só foi capturado muito à frente. Quem conseguiu, de alguma forma, absorver mais FIES pré, né, 24.2? Quem tem isso são casos bem específicos. Uma das 14 instituições tem esse modelo, que opera o seu presencial no modelo muito parecido ao EAD, ou seja, com as 4 entradas, com 4 módulos. Então, eu consegui colocar esse público de FIES no segundo módulo, né? Então, foi quem conseguiu aproveitar disso com um pouco mais de efetividade. Tem muitas instituições que estão deixando o efeito FIES aparecer mais agora no segundo semestre. Em relação às formas de ingresso, eu já estou super em cima do meu tempo aqui, eu vou dar uma acelerada para conseguir, né, seguir 100% a pauta aqui. Então, em relação às formas de ingresso, o que é crítico, importante e relevante? E aí eu vou tentar fazer aqui uma fala que saia só do slide e do resultado. É óbvio que o vestibular online será a nossa máquina de venda principal, mas eu preciso usar das outras avenidas, canais de ingresso de uma maneira inteligente para que não fique alavancado apenas nele. Então, o que eu quero dizer com isso? Já usei um exemplo no passado. Concurso de bolsa não é máquina de matrícula, é máquina de topo de funil a custo baixo e redução de CAC em trabalho de nutrição, automação, régua ao longo do ciclo de captação. Outro ponto, Enem, para que ele seja de fato efetivo, eu preciso parar e pensar no processo e como isso vai para a tecnologia.
Ah, Daniel, mas aqui eu tenho uma tecnologia que quando esse aluno fala que quer Enem, ele não precisa falar mais nada. Eu vou lá no sistema INEP, pego a nota dele, volto e falo para ele que ele está aprovado e pode pagar. Quanto tempo você demorou? 24 horas? Esquece. Você vai converter um pedaço da base, você não vai pegar todo mundo. Então tem que ter uma fluidez nesse processo. Eu não estou dizendo que a automação, o robô, isso não seja algo bom. Eu acho que é super positivo, desde que seja rápido. E tem outras formas, né? Que é pensar o processo de aprovação via Enem. E as outras formas de ingresso, que são aquelas que eu chamo que são documentais, o Enem também é, ou pode ser, mas que eu tenho que ter um documento para validar que esse aluno está adequado a fazer uma transferência, a entrar com uma segunda graduação, ou né, retornar ao seu curso. Esses exigem a visão sistêmica para mapeamento de processos, inspiramento em tecnologia e, consequentemente, operacionalização disso em quem vai fazer ali da atração à conversão. Então, com isso posto, com esse pensar, a gente pode, assim, maximizar aquilo que é necessário dentro de forma de ingresso. Meio de ano, por exemplo. Quem é marca boa, precisa, deve surfar a onda da transferência. É quando o aluno, principalmente aquele de primeiro semestre, percebi que comprei gato por lebre aqui, quero mudar. Para quem que eu vou? Para quem está disponível, óbvio, né? Tem qualidade, está disponível e encaixa no bolso aqui, né? A virada, nas grande parte dos casos, acontece em marcas mais baratas, que colocaram isso como um benefício principal para a conversão, para marcas que são mais caras. Então, a gente precisa colocar isso na conta e decidir o que é feito nesse, né, componente da oferta. O outro é processo. Como é que eu dou para ele o retorno rápido, para saber quanto ele vai pagar? A análise de equivalência sai quando, como e quanto tempo. A coordenação trabalha de mão dada ao marketing. O marketing quer dar mão para a coordenação, ou para quem faz isso na essência acadêmica regulatória dentro da instituição. Isso é importante. E, em termos de vestibular online, o que é legal aqui colocar? 6 de 10 é presencial, 8 de 10, arredondando aí, no EAD. Isso tem que ser cada vez mais líquido. Ou seja, o aluno foi lá, fez a sua inscrição, ele pode fazer a prova e já pagar se ele quiser. Isso vai responder para o maior volume na captação? Não. Dentro da tecnologia que nós usamos aqui, isso chega no máximo, nos melhores cenários, em 5%, 7% do volume, e nesses casos eu tenho uma matrícula que ela é subsidiada por fins concorrenciais. É a instituição que usa lá um valor fixo por matrícula, porque ela compete meio que o mercado de rouba-monte. O concorrente fez, eu preciso fazer, senão eu perco a conversão. Outro parênteses, que tem a ver com a gestão de preço aqui. Não se ganha ticket na largada, se ganha ticket na integralização. Receita vem pela integralização, né? É difícil a gente comunicar todos os diferenciais aí nesse mercado, que é um mercado de concorrência perfeita, de todo mundo ofertando tudo, que o aluno consiga perceber quando ele está ali sendo carimbado com uma pancada de comunicação que fala só de preço. Isso é uma premissa importante, estratégica aqui. Em relação às carreiras principais, nada novo em termos de presencial. Então, a gente tem os regulados aparecendo, tem ali a escola de saúde, principalmente com psicologia em segundo, enfermagem ali também regulada, medicina veterinária, odonto. Tem o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, talvez ele seja aí algo, né, que está no top 3 aí, também já pelo menos, né, 2 ciclos de captação, não só no presencial, também no EAD, a terceira oferta. Para o EAD, a variação que se teve aqui, lembrando da amostra que eu estou colocando, certo? Não é um player puro de EAD, não estou falando dos nacionais, mas existe uma compra mais clássica do EAD aqui, administração e pedagogia, né, os cursos que são de volume, são os primeiros, se mantém primeiro. Eu tenho uma cauda longa que ela é, na verdade, menos longa do que já foi, e até o presencial entrou um pouco nisso, até por conta do seu crescimento, mas de toda forma tem uma compra mais clássica aqui do EAD. E essa questão que acho que o curso de TADES, Análise de Desenvolvimento de Sistema, ADS, o tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas mostra é que uma mesma marca tem condições de ofertar a mesma vocação em 2 modalidades. Esse efeito de canibalização, ele pode ocorrer? Pode. Eu posso ter um pedaço da base que pula lá para o EAD? Pode ser. Só que eu não perco esse aluno para a concorrência. Então, tem uma perspectiva saudável em termos de canibalização aqui. O que mostra claramente é que eu tenho espaço para os dois coexistirem dentro de um cardápio em função de demanda existente aí para a área de tecnologia e para um curso de rápida formação. E aí, só amarrando a questão de rapidez, então aqui o que eu tentei traduzir. Aging de base, o que é isso? Lead time, é o tempo da inscrição à matrícula para presencial e para EAD, o percentual ao passar dos meses que de matrículas aparecem de base que foi gerada, de inscrição que foi gerada naquele mesmo mês, que é o gráfico centralizado e a barrinha azul clara, e o efeito de uma forma de pagamento que traduz esse modelo instantâneo de decisão, que é o Pix, de mais de 80%, 8 de 10, aí escolhem pagar a sua matrícula via Pix.
Então, voltando para a primeira tela, o aging que eu mencionei, ou seja, EAD, 70% da base converte em até 3 dias. Depois ele dá um tchau, volta para o funil e pensa tudo de novo. Ah, não, vou pensar, daqui a um mês eu volto. Talvez eu vá no concorrente, faça o mesmo processo, e aí eu comece tudo de novo. Presencial, 50% da base. Menos, mas super relevante. Metade de quem se inscreve. Lembra o efeito do vestibular online, que é a máquina todo dia, toda hora, que tem que conseguir comunicar com esse cara muito bem? Eu fui muito enfático na questão do autosserviço, que nós chamamos, né? Entrou, fez a inscrição, fez a prova online, recebeu sua aprovação, paga aqui a matrícula. Mas você tem gatilhos nisso. Vai ter o cara que vai marcar a prova, não vai aparecer. Vai ter o cara lá que vai parar a inscrição no meio. Vai ter aquele que vai parar a prova no meio. Então, tudo isso tem que estar mapeado na tecnologia para eu conseguir acionar. Em que canais? E-mail e principalmente WhatsApp. Ah, Daniel, mas o WhatsApp custa caro ou não funciona. Aqui no meu WhatsApp eu tenho um número por vendedor, eu sofro com bloqueio. Perfeito. Tudo isso tem que ser posto dentro do uso, né? Tudo isso não, mas as réguas transacionais, defesa, é bem operacional que eu estou falando, mas enfim, as réguas transacionais, elas precisam versar e jogar dentro do que é a API oficial lá que a Meta tem. Para isso eu preciso ter um pensar de tecnologia, eu preciso fazer o que? Eu preciso pensar lá o calendário, lembra que eu falei, aquele fluxo todo, para isso dar certo. Em relação à conversão, natural, quanto mais para próximo do início de aula, mais da base que vem naquele mês, converte naquele mês. Mas olhe para novembro ou para dezembro. A decisão está ali. Né? Mais da metade da decisão acontece no mês no qual ele se inscreveu. É lógico que em fevereiro é assim. Óbvio que em março é assim. Mas já é desde janeiro, né? Entre novembro e janeiro, que são meses talvez mais de geração de base, de atração, que eu estou voltando das férias e começando a pensar, e que a aula vai começar, também acontece dessa maneira. Então a gente precisa replicar esse tipo de decisão dentro da nossa estrutura. E por fim, antes de eu entrar no caso prático aqui, que eu também vou passar muito rapidamente aí para depois ouvir os demais que vão colocar casos práticos, né, que talvez espero que corroborem com parte do que eu estou explanando aqui, é o que nós gerenciamos em termos de campanhas e, consequentemente, orçamento para os dois principais canais digitais, que são Google e Meta, né, Facebook e Instagram. Então, nesse ciclo foram aproximadamente aí, 2 milhões e 400 reais sobre nossa gestão. Para, né, as 14 que eu mostrei, tem outras que também, óbvio, né, como eu mencionei, usaram desse tipo de serviço aqui nosso. E o nosso resultado médio foi um custo, esse CPI, o custo por escrito, de pouco mais de 20 reais, que é um valor, né, no meu modo de ver, bastante eficiente. Depois eu vou mostrar um caso real aqui, porque às vezes, esse número, cara, mas eu quero olhar. Não, no caso real eu vou ter ali print de uma campanha para mostrar que isso é verdadeiro. E quem tiver interesse, depois, enfim, estou super à disposição para descer aqui e abrir a caixa de ferramenta e a gente poder falar. E um CAC digital, tá? Que eu não estou capturando offline, por quê? Primeiro porque eu tenho, nesse conjunto de instituições, algumas das instituições que não usam absolutamente nenhum real em canais off. Então, eu já estaria viesando a minha média aqui por alguém que usa muito e que são batalhas que, às vezes, a gente não consegue ganhar em discussões de estratégia em captação. Hoje eu não conheço, não vejo, não entendo nenhum modelo de instituição que tenha CAC controlado ou que precise usar de um CAC controlado. O que eu quero dizer com CAC controlado? Na soma mídia, tá? Não estou colocando OPEX e outros investimentos, né? O custo para o serviço prestado, que entra CRM, entra terceirização, eventualmente posições de call center. Não tem nada disso. É só mídia, é só o dinheiro que vai para a mídia, off ou digital. Um CAC controlado para mim hoje, ele deve estar entre 400, 450, 500. O que eu tento jogar aqui o jogo é unindo ao digital, ao offline, algo abaixo de 300 reais, que é a realidade de quem opera no volume principalmente. É lógico que eu tenho também nessa equação aquelas instituições que buscam operar no modelo de preço mais alto, que é o dilema que eu coloquei lá no início. Não quero privilegiar volume, por questões, às vezes, né, associadas ao posicionamento que eu acho que minha marca tem aqui. Isso, naturalmente, pode me dar uma condição de preço mais alto, mas eu vou sofrer na questão de volume, eu vou ter mais dificuldade na questão de volume, ou porque eu tenho um campus aqui que chegou no seu limite de capacidade. Para que eu vou dar desconto? Para que eu vou vender mais barato? Eu posso vender mais caro. E aí, isso, na perspectiva CAC, gera qual consequência?
Eu trouxe inscrição, eu gastei. Né? Então, até nas entrelinhas, o que eu estou querendo dizer? Se eu estou orçando aqui o dinheiro que eu ponho na mão de quem opera marketing com base na matrícula, a gente está errando feio. Feio. Eu tenho que orçar com base na inscrição. Porque se eu orço com base na matrícula, é como se eu dividisse o bolo aqui com quem opera o call center, ou com quem decide o quanto de desconto eu vou dar. Porque não importa, eu posso fazer mais ou menos matrícula se eu dei mais desconto. Então, eu não estou medindo a eficiência, na verdade, a eficácia das ações de marketing, que tem que ser postas em algum indicador, que não é a matrícula. Todo mundo precisa olhar para a matrícula, mas para fins de orçamento, eu preciso olhar para a inscrição. Para saber, inclusive, se uma campanha que é mais agressiva na sua, né, no seu claim ali, no que a gente está tentando pôr, ela gera mais resultado. Então, falando só de dinheiro posto no digital, média de R$ 160 arredondando. Proxy, vamos assumir que a gente teve aqui um gasto igual no offline. Gastamos mais 2,5 milhões no offline na média. Está falando de um CAC aí, mídia de R$ 320, o que não é o caso, tá? E notem outra questão, o comportamento dessa curva nos 2 últimos meses, principalmente em março, que é quando eu tenho uma escassez de público potencial maior. Lógico que isso seria mais caro na perspectiva de inscrição. Então, uma inscrição que na média fica em 20, 21 reais, ela vai para 60, 62, 63 reais. Fica muito mais cara por conta dessa escassez de outro momento, né? A base que eu pego ali pode custar mais caro, pode converter mais, mas ela custa muito mais, né, do que em outros momentos do ciclo, e vai precisar, como a gente sabe bem, de mais desconto. Então, o CAC desse cara aqui vai ser mais alto, desse coorte que a gente pode fazer no final do ciclo. E aí, para fechar, o que eu vou mostrar? Eu acho que eu até vi uma ou duas pessoas da própria Unipar aqui, e óbvio, né, estou mostrando aqui depois de fazer um alinhamento com o Arthur, que é o diretor-geral que lá está, né, de ter um apreço muito grande pelas 2 famílias que são hoje sócios, né, que fez com que a Unipar fosse essa máquina que é no noroeste do Paraná, família Garcia, família Oliveira, e aqui é um case legal, é um case de mais de 4 anos, são 4 anos e meio, com vários capítulos, mas eu tentei traduzir esse conceito de crescimento sustentável, que ele precisa ser muito claro, né, ao longo de um processo de melhoria contínua, que é o que é a captação, né? Todo ciclo que a gente para e olha para trás, a gente vai encontrar uma oportunidade de algum gatilho de melhoria, isso é fato. Não tem instituição que não tenha isso, todas têm. Então, esse conceito é bem importante. Para quê? Para que a gente não olhe para um resultado muito positivo de início e acredite que esse efeito é um efeito que se replica na mesma escala ao longo desse processo. Então, aqui acho que isso exemplifica bem a maneira como foi capturado o novo modelo de gestão em marketing e vendas, que se espelha no resultado volume, se espelha no resultado uso de, né, verba de marketing aqui, né? Há um ticket médio que, embora, né, obviamente, se colocado sob perspectiva ao histórico dessa instituição, ele é menor, mas ele, posto sob comparação concorrencial atual, ele está entre os maiores e na sua integralização, com certeza, se não é o primeiro, está ali entre primeiro, segundo, terceiro nas praças nas quais a Unipar hoje opera, que não é uma só, né? Então, acho que o primeiro ponto importante, o que eu quis traduzir aqui em termos de volumetria? O número exato, né, acho que não faz sentido mostrar, mas o efeito dessa construção e crescimento sustentável. Então, a gente inicia esse processo em 2021, né? Primeiro ciclo 22, segundo 23, e agora a gente encerrou 24.1. Então, se eu comparo a base que foi a base origem em 20 para o que hoje temos em termos de captação, eu tenho o dobro, né, basicamente. A gente sai de quase 4 mil alunos, hoje são 8 mil alunos nas 2 modalidades, com, né, semipresencial, posto EAD, enfim, com uma pluralidade de cardápio colocada aqui. O efeito que eu quis dizer, e é o que eu expurguei, inclusive, na minha primeira fala, é o efeito de 20 para 21. Que é esse crescimento de 39, 38,7% na base de novas matrículas. Isso acontece uma vez. Depois, isso começa a diluir por razões muito óbvias, né? O mercado é finito. O que a gente tem que buscar é a manutenção de um volume a custo controlado e há outras métricas que devem entrar aqui para a gente. Então, não falei em nenhum momento da apresentação, né? Estou falando aqui muito de matrícula. Então, tem outros conceitos relevantes nessa história. Quais são eles? Para mim, né, e para a metodologia da Educo aqui, existem 2 tipos de matrícula. A matrícula financeira e a matrícula acadêmica. Da matrícula financeira para a matrícula acadêmica, eu tenho processo, eu tenho pessoa e eu tenho métrica para apurar se isso funciona bem ou não. O que eu estou chamando aqui? Eu nem expliquei o conceito, né? Matrícula financeira é intuitiva. Paguei o boleto, fiz o Pix, dividi a minha matrícula, parcelei no cartão.
Maravilha, você é um matriculado financeiro. Matrícula acadêmica é o quê? A partir do pagamento, eu vou precisar assinar contrato, entregar documentos mínimos que me permitam ter acesso aos sistemas de gerar o meu RA e, consequentemente, pular para uma outra categoria aqui que eu estou chamando de matrícula acadêmica. Esses são 2 critérios. E tem um terceiro muito relevante, que é, ótimo, o aluno fez tudo isso, bonitinho, pagou, assinou, entregou o documento. Será que ele ativou? A ativação é um outro estágio de funil que ele fica mitigado pela percepção de que gestão de permanência e pós-venda acontece depois que a aula começa ou depois que esse aluno começa a engajar com o docente ou que algum movimento de início de calendário é apontado. A ativação acontece a partir do momento no qual esse aluno vira um matriculado. E não é só matriculado acadêmico, não, o financeiro também. Então, eu preciso ter alguém acompanhando esses saltos, eu preciso ter métrica, eu preciso saber, poxa, dos alunos que fizeram aqui matrícula, quantos acessaram o seu portal no intervalo de 3 dias? Quantos fizeram login no AVA no intervalo de 3 dias? Foram 10? Foram 20? Foram 30? Foram 80% de quem eu converti? Se esse aluno não faz isso, principalmente nos ciclos de verão, como são esses daqui, que o módulo de quem capta em EAD em 4 entradas ele é mais extenso, eu começo a matricular lá em outubro, novembro, e a aula só começa em fevereiro, esse cara dá tchau pra gente antes de dar oi. Então essa é uma métrica muito importante de ser posta aqui sob perspectiva, que entra nesse racional de que cada ano eu tenho novidade para a gestão. É melhoria contínua sempre. Então a gente chega naturalmente no teto. E aqui, como eu ainda dependo, aqui menos, aqui é o caso que eu falei, é quem opera em polo, e opera em polo com qualidade, que eu tenho uma partição da base quase que 50-50, se olhar pelo tamanho das barrinhas que estão ali coloridas. Então, à medida que você teve essa mudança toda, crescem assim nas 2 modalidades, o CAGR aí desses quase 5 anos, são 4 anos e meio de trabalho, ele é bem significativo se colocado sob perspectiva do que o segmento hoje é. Além disso, outra métrica muito importante, e aqui eu estou falando de tudo, ou seja, offline e digital. Então vejam que desde 2022, eu não tenho a série histórica anterior, até porque esse é um fato novo da Educa também, a gente trabalha nesse modelo mais full em termos de pensamento e execução, faz 2 anos e meio aproximadamente, talvez 3, estamos batendo 3 agora. Então a gente começou isso no início de fato da história aqui, E vejam que o CAC está controlado. Tem suas flutuações? Poxa, tem, Por quê? Vamos pegar o exemplo de 24.1. A gente demorou para começar a captação. Como assim demorou? Olha lá a barrinha. Compara com os outros 2 anos. Não teve matrícula em setembro, não teve matrícula em outubro. Logo, eu precisei carregar a mão aqui em base em meses nos quais custa mais caro. Então, tanto o meu custo, o CPI até que ficou controlado, ficou mais baixo, mas o meu CAC aumentou. Aumentou, inclusive, em relação a 23.1. Aí, por que o CPI caiu e o CAC aumentou? Abrindo, algumas questões importantes. Porque aqui eu tive tecnologia aportada, eu coloquei, que é um pouco do modelo que eu defendo aqui também. Além do serviço, eu consegui traduzir isso em tecnologia. Nós entramos ali com a solução que a gente tem de tecnologia em substituição a um modelo desenvolvido internamente, dentro do próprio sistema de gestão. Isso facilita. Não é que não, a ficha tem característica. Não, é porque eu consigo plugar tudo. Eu plugo régua, eu plugo plataforma de atendimento multicanal, eu consigo ter uma visão de gestão mais rápida, eu ponho os gatilhos que eu quero ali para saber se eu estou realmente tendo uma invasão maior de processo de inscrição de jornada, que era inviável no modelo anterior. E por fim, só para encerrar, para mostrar que realmente, se isso é bem feito, pensado, gera resultado, Então aqui tem um volume significativo de uma parte da campanha, um pedaço da campanha. O orçamento é maior que esse, óbvio, pelo tamanho da base de matrículas que se coloca dentro dos N polos e campi da Unipar. Mas notem que são campanhas de um alcance muito significativo, de volumetria significativa de cliques e, lógico, de conversões a custos controlados a volumes muito significativos. Para uma instituição que joga jogo de presencial, EAD, em diferentes geografias. Então, aquilo que eu falei, tem uma heterogeneidade? Tem. Ela é respeitada? É. Ela precisa ser posta em perspectiva na decisão operacional? Sem dúvida. Se isso é feito, é possível a gente chegar aqui a um custo por lead, aqui é o lead, tá? Por que é o lead? Você não está falando de ficha de inscrição? Sim, mas eu tenho, que é outro componente da história aqui, um site com gatilhos de captura de base que não precisam ser inscrição.
que é um outbound que vem para um formulário de quero saber mais, que é um outbound que vem pelo formulário de quero saber qual que é a bolsa que você tem, ou qual que é a condição comercial, quanto você custa. Então, isso suaviza que custo de conversão. Idem para as campanhas que estão mais de display, que até nesse caso, né, por conta da força de marca, e aí, de novo, falando coisas mais detalhistas, aqui dentro desse componente de Google, eu tenho 2 tipos de campanha que são testadas. Tem experimento dentro, tem campanha que eu coloco o termo de marca para saber se o meu site ali ele vai sofrer algum efeito em diluição de tráfego orgânico, e tem campanha que eu não ponho o termo de marca e eu deixo meu site capturar a base para mim, que é um dos diferenciais aqui também. Então, só para mostrar, né, e tentando dar, de alguma forma, alguns exemplos aqui, não, né, respeitando 100% a confidencialidade de algumas questões que são implícitas a todo e qualquer case, mas aqui, novamente, reforçando, isso está 100% alinhado com quem é gestor principal e também com as famílias proprietárias, que é legal ver o que eu falei, em um caso aqui de construção de 4 anos aí com um volume significativo e com algumas execuções aí que são espelhamentos ali da minha teoria, em tese, né, do que eu coloquei ali nos slides iniciais. E é isso, pessoal, consumi um pouquinho mais de tempo, peço perdão, mas enfim, quando eu vou falando aqui, começa a surgir, né, conexão, ideia, etc., e por isso é raro que eu não estoure o tempo que é concedido para que eu fale. Espero que tenha sido produtivo, tenho meus contatos aqui, caso depois aí alguém queira dissecar alguma coisa do que eu coloquei, estou super à disposição. Maravilha! Bom, acho que a gente conseguiu trazer, né? O Daniel trouxe uma série de análises e essa parte final ela está super conectada com o que a gente vai trazer agora, né? É óbvio que o Daniel também está lá na ponta, né? Também está comandando uma série de operações, né? E aí agora nós temos aqui nossos 2 painelistas aqui que vão trazer, a partir do que o Daniel trouxe, a visão deles, né, do que eles viram de convergência ou coisas que, de repente, ou não foram abordadas ou foram um pouquinho diferentes nas operações que eles atendem, que eles atuam, enfim, e também aí um pouquinho da projeção né, do que está sendo visto aí, pensado para o meio do ano. Queria, aí o meu querido amigo Alcino aí obviamente vai entender e vai fazer cor, né, a gente vai aqui trazer a Flávia, né, Flávia Michels, já esteve aqui com a gente, né, pelo menos em uma ocasião aqui, falando sobre o assunto. Flávia, seja muito bem-vinda. E queria, então, agora o teu comentário, a tua análise, já, como eu falei aí, projetando um pouco do que você está tendo aí de expectativas, onde você atua para captação de meio de ano. Tudo bem? Tudo bem, vocês estão me escutando bem? Super bem. Então, tá bom. Eu brinco que eu aprendi com o professor Luiz Cláudio, que é reitor do IESB, ele, uma pessoa ímpar, e ele dizia assim, mas você vai perguntar se o pessoal está escutando bem? Quem não tiver não vai falar. Aí agora eu pergunto, está escutando bem, né? Porque aí pelo menos quem está escutando responde tranquilamente. Mas, Fred, antes de mais nada, muito, muito obrigada pelo convite. Quero dizer que estou com você de coração na sua causa, você sabe disso. O que você precisar da gente aqui, das instituições que a gente atende, enfim, estamos juntos. Assim, acho que a fala do Daniel foi bem ao encontro do que a gente viveu aqui, né? Hoje eu atendo 13 instituições de ensino, entre educação básica, K12 e educação superior. E eu sempre brinco, Daniel e Fred e Alcino, dizendo que marketing é uma arbitragem de LTV sobre CAC. Eu trago sempre, eu acho que essa é a grande fala, e para mim é a fala do momento. Eu estive no Google há um tempo atrás, há uns 7 meses atrás, eles vieram me perguntar como é que a gente estava conseguindo, ainda no IESB, fazer o curso de aquisição que a gente fazia, porque, né, nós, uma instituição com 20 mil alunos, não tem a big verba, né, não é o big money, enfim, como é que a gente fazia? E o segredo do sucesso, o segredo da gente conseguir trabalhar, é o que eu falei da outra vez, a gente trabalhar com inteligência, um trabalho always on, ao longo do ano todo, para que a gente consiga, por meio de uma série de ações, reduzir esse custo da aquisição, né?
Acho que esse é o caminho, e hoje a gente vem implementando aí nas outras instituições também, o mesmo raciocínio. Então, o foco em você saber muito bem o quanto você está disposto a pagar, né, por aquele lead que você está gerando, tem que estar no seu radar todo dia. E como é que você consegue, como é que a gente consegue entender se a gente está no caminho certo? Otimizando campanha diariamente. Então, hoje em dia, né, com o advento do EAD, a gente otimiza a campanha nas instituições que eu atendo todo dia. Então, a gente olha para isso diariamente, de manhã e à noite. É como loja no varejo. Você tem a meta do dia, você vai olhar para a meta do dia de manhã e vai ver o que você bateu no dia seguinte e o quanto você tem que levar para o dia seguinte, de meta, né? Enfim. E quando eu falo em relação, acho que o segredo do sucesso dessa redução do custo da aquisição, a gente fez uma pesquisa no ano passado, identificou o seguinte: do total de alunos que matriculou nas instituições que a gente atua, 82% deles passaram a seguir a instituição que a gente que escolheu 2 anos antes. Então, 2 anos antes dele matricular, ele começou a seguir nas redes sociais a instituição. Primariamente no Instagram, depois em algumas no TikTok, outras no Facebook, mas primariamente no Instagram. Então, a gente não pode, gente, menosprezar a nossa presença digital orgânica. Não pode. Porque ele está no processo de convencimento, né? Ele quer entender se aquela marca, aquela instituição o representa em todos os seus valores, né? Naquilo que ele acredita. E a gente tem um canal que é nosso, que a gente administra, e que muitas vezes o que a gente faz é panfletagem digital, né? A gente vai para as nossas redes sociais, primeiro só falando do nosso umbigo, falando só da gente, e não fazendo companhia para ele, né? Fazendo propaganda, então subindo panfleto digital. No momento em que ele está ali para te acompanhar, como se estivesse assistindo TV, ou estivesse acompanhando as outras pessoas que ele segue nas redes sociais. Então, você precisa usar desse benefício de estar nas redes sociais, assim, a gente faz muito isso, mas de um jeito utilitário, assim, acho que esse é o grande segredo. A gente viu muito que a gente conseguiu reduzir o custo da aquisição do lead, né? Assim, volto a dizer, ninguém tem a big verba para comprar frequência, né? Porque quando você é um consolidador, o que você faz você faz muita panfletagem digital, mas você compra frequência, né? Você compra a possibilidade de aparecer muitas vezes para a sua audiência. Quando a gente é menor, né? Estou falando de 20 mil alunos, ou 15 mil alunos, ou 12 mil alunos, como é a Uniopet, em Curitiba, enfim, a gente tem que conseguir fazer uma comunicação, um criativo e uma companhia nas redes sociais que traga utilidade. E o que é trazer utilidade? É entender por que ele está te seguindo, por que ele te procurou. Muito provavelmente ele está te seguindo para entender o que você faz, ou como você faz, qual é a sua diferença em relação ao outro, enfim. Então, assim, a gente faz bastante o trabalho de atuar com presença digital bacana. E quando a gente sai para as campanhas mesmo, campanha, né, que onde a gente vai falar de matrícula, enfim, uma vez que não temos o big money, a gente tem que ser inteligente nos criativos, para poder fugir de trabalhar o tempo inteiro com desconto, né? Não dá, assim. Não estou dizendo que não tenha que ter desconto. E aí, uma coisa que eu trouxe do varejo, muito forte, o tradicional, né? Porque somos varejo também, a gente precisa saber qual é a nossa linha comercial, gente, no nosso orçamento. Eu vejo as instituições pouco falando disso. Então, qual é a sua linha comercial, a sua linha promocional no orçamento geral da instituição, que é o quanto você está disposto a abrir mão, fazer uma renúncia de receita para dar desconto. E, a partir disso, você vai trabalhar. Então, a gente vai dar desconto para quem antecipou matrícula e conseguiu fazer antes de dezembro, enfim, mas sabendo exatamente qual é o seu teto da sua renúncia de receita para promoção. Esse é um outro ponto que, assim, nas instituições que a gente tem trabalhado,
tem feito muita diferença para garantir que a gente não ultrapasse e não comprometa a sustentabilidade da instituição. Porque, como o Daniel disse, marketing não é propaganda, marketing é estratégia. Então, a gente precisa olhar para isso também, né? Então, o conjunto de tudo isso, entendendo que o nosso produto, né, a nossa indústria é de alto valor agregado, então ele não vai comprar por impulso, ele vai te acompanhar, ele vai querer saber quem você é, ele não vai decidir porque o vendedor ligou para ele, como fica aqui o dia inteiro, as instituições ligando no meu telefone, não é assim que ele vai decidir. Ele vai decidir, a venda consultiva é importante, óbvio, mas é consultivo, é uma das ferramentas na jornada dele na hora da compra, em que vai ajudá-lo a tomar essa decisão. Então, assim, um ponto importante é, invistam na presença digital. A gente releva isso, muito, muito mesmo, de maneira inteligente, sem fazer panfletagem digital. Faça companhia para a sua audiência. Conte o que você está fazendo, traga dicas, né? Enfim, faça companhia para ele. O segundo ponto, quando eu falo da arbitragem da TV sobre o CAC, é que o que vai ser igual é o CRM. Então, assim, a gente não pode, as instituições ainda acham que eu vou captar o aluno agora para matricular agora. Gente, não joguem fora a base anterior, é dinheiro. Vocês colocaram dinheiro ali. Então, aquela base, sim, tem um grupo, né, no Lead Score que vai sair, mas se você for fazer um RFV, você consegue trabalhar naquela base ainda um grupo grande de alunos que vai matricular no período seguinte, ou às vezes no ano seguinte, né? Então, a gente começa a achar que a gente não vai, que a gente pode prescindir desse aluno ali no RFV, colocando ele como bastante desengajado, com 14 meses da base. Não expurgue, isso é dinheiro, a gente comprou aquele lead que está ali dentro, você precisa alimentá-lo, nutri-lo, com uma régua inteligente, com uma régua, volto a dizer, que seja utilitária, não fiquem mandando mensagem de WhatsApp ou e-mail marketing, ou SMS, só falando de desconto e que eu sou bonito, faça companhia para ele está no processo de decisão, então mande uma mensagem do coordenador de psicologia falando como é que é a angústia de uma decisão de uma carreira. Estou dando exemplo, tá? Assim, para a gente trazer para ele, depois a gente usar o princípio da reciprocidade, né? Ele vai falar assim, puxa, essa instituição me fez companhia naquele momento de angústia da decisão, porque é uma decisão, né? Uma decisão de longo prazo, 2 anos, 4 anos, 5 anos, na medicina 6 anos, enfim, né? Então, a gente precisa entender que nós temos os canais para conversar com ele, eles nos procuram, então acreditem, eles nos estão... Quem quer estudar com vocês agora em 2024.2 ou 2025.1, já está acompanhando vocês em algum canal com vocês. E não é de agora, está acompanhando de, no mínimo, 6, 8 meses. E a gente está desperdiçando esse momento para poder, quando a gente for abrir carrinho, né, e trabalhar com a campanha, a gente poder diminuir o custo da aquisição, o esforço de transformá-lo em um lead, em uma venda. Então, eu falo isso meio que evangelizando, porque em todo lugar que eu passo para falar, eu falo a mesma coisa. Quem já me ouviu antes vai me ouvir falando a mesma coisa. Porque não tem o grande segredo, não tem a bala de prata. É esse o caminho, você conseguir ser relevante para ele ao longo do processo de escolha dele. Sobre carrinho, você já fez seu dever de casa. Maravilhoso, é isso mesmo. E aí a gente tem um bom termômetro, Flávia, aqui, porque enquanto você ia falando, o pessoal ia comentando aqui no chat, e a gente pede aí que vocês usem, né, o chat para fazer perguntas, para a gente poder dinamizar aqui o processo, então fique à vontade, a gente está atento aqui, e os comentários todos muito elogiosos, não é para menos. Obrigado, Flávia. Bom, uma estreia super aguardada aqui, né, meu querido amigo Alcino Ricoy Júnior, está lá na Facamp, palestrante, autor de 2 livros de marketing educacional. E aí, como é que isso que a gente está falando aqui, como é que você viu onde você está e nas outras instituições aí por onde você anda? Fala um pouquinho para a gente, Alcino, seja muito bem-vindo aqui no Meeting, viu?
Fred, muito obrigado. Semana retrasada a gente falou, estava indo para sua terra, né? Verdade. Você me deu umas dicas valiosas lá, que eu usei todas elas. Boa. E a gente está aqui de coração e alma empenhados em ajudar em tudo que a gente puder, né? Estou lá ainda com alguns colegas em Santa Maria, em Canguçu, Pelotas, então tem um pessoal que a gente tem mantido contato e é uma honra muito grande estar aqui hoje, junto com essa turma toda, e fica super simples falar depois do Daniel e depois da Flávia, né, Fred? Fica bem tranquilo, porque agora me sobra essa fase. Mas queria dizer que eu agradeço demais o convite, estou muito feliz de ter acabado de lançar esse livro agora que o Fred falou, que é o Marketing Educacional da Prosa Métrica. Eu sou jornalista por formação, então a prosa está na minha fala, né? Eu adoro prosear, sou do interior do estado de São Paulo, Campinas, né? Então adoro prosear, só que como disse o Daniel, não existe mais só prosa, né? A Flávia também, agora é a métrica. Então eu tentei trazer um pouco disso para o conteúdo. E aí eu queria trazer um pouco, bom, estou na Facamp, como o Daniel falou, eu tive uma experiência de 12 anos na PUC de Campinas, estou na Facamp há 2. A Facamp é um caso, né? Um caso de amor para mim, porque desde que ela surgiu, eu conheço o professor João Manuel, Liana, Beluso, todo mundo, né? Eduardo Azevedo, conheço eles desde sempre, e sempre quis estar lá, e agora é uma oportunidade muito, muito interessante. Para quem não conhece, é uma faculdade que na graduação ela é 100% presencial e de período integral, ou seja, os alunos ficam lá das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, é um público muito seleto, muito selecionado aqui na região de Campinas, e a gente tem um trabalho diferenciado para conseguir captar pessoas com esse perfil. Quero acompanhar o Daniel no que ele apresentou ali, na brilhante apresentação dele, e dizer que, de fato, uma das coisas que a gente tem percebido ao longo dos últimos 2 anos é o aumento da transferência. Então, a gente tem percebido que isso, inclusive, tem trazido pessoas já qualificadas para o perfil do nosso público, e a gente tem feito ações específicas para isso, de transferência de transferência externa. Um outro fato que a Facamp trouxe agora, e que a gente percebeu também, que o nosso público vinha muito de escolas com o trato da internacionalização, né? Então, escolas de Salvador, escolas de São Paulo, e o público vinha muito para a Facamp. Então, além de aceitar o Enem, por exemplo, a gente aceita processos seletivos internacionais, então, Abitur, por exemplo. Então, o aluno pode usar também o Abitur, e não só o Enem. Então, o pessoal do Porto Seguro, o pessoal de outras escolas que tem isso já como característica de processos, tanto quanto o Enem, a gente tem processos também seletivos no modo internacional, e a gente usa isso como uma ação de marketing também no digital, para captar um público extremamente selecionado. E para complementar, o que eu queria trazer para vocês é que, por se tratar, eu atendo outras instituições de ensino, eu tenho uma consultoria, a gente atende aí 3, 4 instituições de ensino superior e mais de 30 de educação básica. Não sei se vocês estão ouvindo a gritaria, mas é porque eu estou num colégio aqui em Botucatu, e colégio é isso, né? É barulho, é criança, né? E nós percebemos na Facamp uma coisa importante, que assim, além de captar o aluno, eu preciso me relacionar com todos os públicos que estão na cadeia que vai me trazer esse aluno. Então, a gente faz muita ação para os professores dos colégios que a gente tem relacionamento. Então, eu tenho uma ação específica ao longo do ano para professores, e eu faço ação com a coordenação, eu trago eles para cursos de especialização e de extensão da Facamp, eles participam, mas eu tenho eles na minha base de leads, de pessoas interessadas. Então, outra coisa que a gente percebeu, né, a gente precisa fazer campanha para o Google, na verdade, né? O meu criativo é para agradar o Google. Se o meu criativo agradar o Google, está resolvido, porque o Google vai entregar para o público certo, né? Toda vez que eu vou dar palestra, falei isso na Beth agora, né? Eu sempre lembro da tal da campanha do Mãe, eu quero brócolis, né? Isso, quem me conhece sabe que eu falo isso toda vez. Vendeu brócolis como nunca, mas aí na palestra eu pergunto para as pessoas qual era o produto que vendia dessa campanha Mãe, eu quero brócolis. E quase ninguém lembra que era a sustagem. Né? E hoje, se a gente não faz uma campanha que o Google entregue para o cliente correto, a gente vai vender brócolis. Né? E o cara não vai comprar a minha faculdade, ele vai comprar brócolis, eu preciso vender a minha faculdade. Então isso é algo que a gente tem trabalhado muito.
Uma frase de um colega meu que está aqui assistindo também, o Jackson, que trabalha comigo na Eagle, que é a nossa consultoria. O Jackson fala sempre que rede social não tira férias. E a gente precisa lembrar e colocar isso como um mantra dentro das nossas instituições, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, chegou o Natal, né? Agora lá para 15 de janeiro a gente volta. Não, gente. Não, as pessoas podem estar pensando no Natal, mas a gente não pode sumir da cabeça dessas pessoas, porque eles precisam nos ouvir e também porque as redes precisam manter as nossas métricas extremamente aquecidas. Senão a gente volta, começa lá do zero, começa tudo de novo. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que nós temos feito na Facamp, tem dado muito certo, que são as famosas Olimpíadas, né? A professora Flávia falou agora de como a gente precisa buscar o aluno lá atrás já, né? 2 anos. Então a gente tem feito Olimpíada de Atualidades Facamp, já está no 3º, 4º, 5º ano, e a gente vai buscar os alunos do 1º ano, e eles adoram participar, eles adoram, e aí eles vêm conhecer o campus, eles adoram o campus, e aí ele participa de um FAMUN, que é uma simulação da ONU, aí ele adora o curso de RI, e com isso eu estou fazendo ele sair lá da métrica, sair do lead que eu captei e vir experimentar o que eu estou falando que a gente tem para oferecer. Então eu trago ele para dentro, e um outro projeto que eu poderia falar aqui que é muito legal, chama Universitário por um Dia. Trago ele, ponho ele sentado na sala de aula para assistir a aula, e quem recebe ele é o meu aluno. É o próprio aluno, que a gente chama de embaixador, dá um crachá, um adesivo bonito para ele de embaixador. E se ele já se achava o máximo, ele se acha o máximo vezes 10, né? Porque ele é um embaixador da marca. E aí ele fala, é o estudante falando com o estudante, a mesma língua. E aí eles combinam coisas pelas redes sociais, eles se seguem, aí eles se mapeiam, aí eles já sabem quem é cada um. E com isso a gente vai criando o que eu tenho tentado transformar aqui na Facamp, nessa comunidade do digital para o presencial. Então essa é a nossa métrica, é dessa forma que a gente tem trabalhado. Lá na BET eu trouxe, por exemplo, o Universitário por um Dia, de todos os participantes, 80% dos participantes fizeram vestibular, e dos que fizeram vestibular, que vieram do Universitário por um Dia, 70% se matricularam. Eles experimentaram, gostaram e estão com a gente. Então, acho que isso que eu queria contribuir aqui rapidamente, completando aí as falas brilhantes aí do Daniel e da Flávia. Fred. Muito bom. Flávia, eu acho, porque isso foi muito conectado com o que você falou e pelo horário também, mas eu vou lhe encaminhar essa pergunta e, na sequência, a gente já vai olhar para 24.2, tá? Então, em seguida, a gente já vai olhar para a captação de meio de ano, que foi o que a gente prometeu entregar aqui no título do webinar. Mas antes disso, Flávia, Paulo César Fernandes da Rosa Júnior pergunta: quais seriam exemplos de conteúdos nas redes sociais que criam engajamento? Claro, assim, obviamente que isso a gente podia... A pergunta é ótima, mas ela é tão boa que a gente podia fazer um webinar para falar só disso. Mas, assim, o que dava para trazer, assim, pelo menos como uma linha mestra de raciocínio para seguir? Então, Paulo, né? Paulo que perguntou? Isso, Paulo César, isso. Oi, Paulo. Obrigada aí pela pergunta. Então, como eu disse, assim, tem de tudo, né? Você pode... Primeira coisa, tá? Como é que a gente trabalha em todas as instituições? Você tem que fazer reunião de pauta, igualzinho se você tivesse uma revista ou um jornal. Então, toda semana, em todos os meus clientes, a gente tem reunião de pauta. E aí, eu sou da máxima que você não deve inventar, o marketing não tem que inventar nada, a gente tem que iluminar o que a instituição faz. São coisas diferentes. E aí, em cima do conteúdo que vem, então vou dar um exemplo para você. Vai ter a Semana Acadêmica do Direito, tá? Vai ter a Semana Acadêmica do Direito. Na Semana Acadêmica do Direito tem milhões de formatos de conteúdo que você pode fazer. Um deles é você trazer um conteúdo utilitário. Então, vai ter uma palestra sobre direito constitucional. E aí, a palestrante que você quer divulgar, que você trouxe um ministro, um juiz do direito, né, para trazer autoridade, colar a imagem dele à sua instituição, vai dar 5 dicas de como você trabalhar uma petição XYZ. Ali, na hora, ele está fazendo a palestra, a tua social media vai lá, vai gravar com ele. 5 dicas. Essas 5 dicas vão engajar. E aí é uma coisa que não é só a dica pela dica, não é o post fixo, é o contexto de você estar numa semana acadêmica, trazendo uma pessoa
relevante, né, no âmbito profissional, por exemplo, em que ela vai trazer uma dica que é só para aquela audiência. Eu não sei se eu respondi rápido o que você queria, mas dei um exemplo. Perfeito. Flávia, e aí já segue aqui uma pergunta bem específica para você, do Ítalo Andrade. Qual o percentual de matriculados, mais ou menos, que seguiam vocês nas redes sociais com 2 anos de antecedência? Com 2 anos de antecedência, 32% dos meninos. Tinha certeza que ela tinha esse número na cabeça. Ó, agora é o seguinte, a gente tá... muita coisa mesmo. Agora a gente já vai para a nossa reta final aqui, e eu vou propor agora só a dinâmica inversa. Eu quero pedir agora que vocês, assim, o mais breve possível, mas também trazendo aí os elementos. Isso aqui tinha que ser um webinar de umas 3 horas para a gente poder explorar tudo aqui. Já tive várias ideias de conteúdo depois. Depois a gente vai conversar aqui com os nossos panelistas em off aqui para ver se a gente traz uns conteúdos que ajudem. Mas, ó, Alcino, Flávia e Daniel, queria pedir para vocês o seguinte. Com base, a gente falou bastante sobre o 24.1 e tem muita coisa que vai ser transportada aqui, não só para o meio do ano, mas porque quando a gente menos der conta, a gente já está começando a captação de 25.1. Mas, olhando assim, especificamente, eu quero começar com você, Alcino, assim, numa instituição bem nichada, como é que vocês estão enxergando e estão esperando essa captação de meio de ano, né? O que você podia dizer para a gente aí em relação a essa captação que é sempre desafiadora no meio do ano, né? É um desafio, inclusive pelo fato de ser uma faculdade, como você falou, bem nichada, né? Então, o número de possibilidades é menor. Então, a gente trabalha muito focado agora no público que a gente trabalhou no final do ano passado e que ficou muito próximo de fazer matrícula com a gente. Como a gente tem ele mapeado e a gente já entende o que ele fez, se ele de repente foi para um cursinho para tentar fazer uma outra faculdade, a gente está trabalhando com esse público, focado neles. Então, a gente já fez alguns eventos agora no meio do ano, já para aquecer esse lead, para deixar ele preparado para agora. Então, a gente acabou de fazer o Universitário por um Dia, fase 1, né, e vamos ter um outro na fase 2, que é para aquecer aquele lead, aquela pessoa que quase fechou e não fechou. Então, a gente trouxe ele de volta, aqueceu para fazer o fechamento novamente agora nessa virada de semestre. Maravilha. Flávia, e você? Nas instituições que você atende aí, o que vocês estão projetando para o meio do ano? Qual é o coelho que a gente vai tirar da cartola para esse meio do ano aí? Qual é a bala de prata, né, Fred? Assim, primeiro, entendendo o seguinte, vai muito em linha com o Alcino. Não existe cliente novo no meio do ano. Esse cliente já existe, já está dado. A gente tem por metodologia, por método, fazer o seguinte: eu tenho o pré-lead ou o lead, eu tenho o matriculado e eu tenho o pré-aluno. Aquele menino que está no primeiro semestre do curso, ele ainda não é aluno para a gente. A chance de transferência é muito grande, ou desistência. Então, assim, partindo desse princípio, meio de ano é transferência. Invistam bastante nisso. Ele experimentou, ele teve uma degustação com você e teve uma degustação nas outras instituições. Então, assim, é um bom público para a gente trabalhar esse de transferência. E aí, está dentro de casa, né, gente? Volto a dizer, a história do LTV, investimento em CRM forte, num trabalho de relacionamento com um advisor que funcione bem, que atenda bem esse público, né, que está em casa e que vai vir buscar a gente pela transferência. Maravilha. Daniel, além desse questionamento, né, de como é que vocês estão enxergando aí o meio do ano, aí eu queria já aproveitar e incluir a pergunta do Leandro Neckel. Espero que eu tenha falado certo aí teu sobrenome, tá, Leandro? Qual a média de custo por matrícula que seria uma boa média para uma faculdade EAD? Sei, de novo, tá? Eu sei também que tem algumas variáveis aí, mas o que poderia trazer, Daniel, e junto a resposta, né, sobre a questão do olhar para 24.2? Maravilha. Em linha ao raciocínio da Flávia, de que a gente não cria muita demanda nova no meio do ano, para mim a primeira reflexão importante é a gente ter uma apuração
detalhista do que foi o ciclo de 24.1. Em que sentido? Como o meu mix se comportou, falando de presencial, né, a priori aqui. Por quê? Porque a alta probabilidade de você ter um comportamento de demanda que te ajude a suprir a evasão de primeiros meses, melhorar instalamento, assumindo de uma premissa de que o modelo acadêmico está bonitinho, certinho, de que eu vou instalar na mesma turma que começou agora. Então, olhar para a minha captação de 24.1 pode dar sinalizações bem importantes para o calouro de 24.2. Outra conclusão e ponto da Flávia que eu concordo em gênero, número e grau aqui. Ciclo de meio de ano, se eu tenho marca, eu tenho potencial de transferência. Só que a gente não pode morrer na premissa de que transferência vai correr sozinha. Então, tem uma tríade importante ali, de marca forte, processo bem estruturado no combo aí acadêmico, marketing, comercial e condição que caiba no bolso. Não tem jeito. Então, para isso funcionar, a gente precisa ter essa tríade aí conversando bastante para, de fato, o resultado aparecer. E talvez um terceiro ponto, nessa linha de raciocínio, de que meio de ano, a gente modela muito meta aqui, assumindo que 30% da demanda vem no meio do ano para quem não tem histórico, né? Isso pode mudar, tem instituições que têm 20% da base que vem no meio do ano, tem instituições que estão mais para o meio a meio, a depender da realidade, mas tentando aqui homogeneizar a conclusão, que é um negócio que eu não gosto muito, mas se a gente tentar facilitar, para tentar facilitar o racional, 30% da demanda vem no meio do ano. Se porventura, nessa mesma linha de raciocínio, o que eu estiver dizendo aqui é verdadeiro, ou seja, que eu vou espelhar a parte do comportamento do início do ano agora, e que se eu sou uma instituição que depende muito do presencial, é altamente provável que os cursos que tenham regulação de vaga, eles já estejam, de alguma forma, próximos da sua saturação. Tomara que não em boa parte dos casos, mas já vi acontecer isso muitas vezes. Então, tem que ter aqui também um cuidado, saindo um pouco do marketing e olhando para as outras componentes do resultado, para ver se eu consigo maximizar a minha exposição do curso bom. Para quê? Para que eu não abra uma captação de inverno só com curso que a gente sabe que tem potencial menor. Então, é esse tipo de reflexão aqui para um planejamento bem feito no meio do ano, que é um ciclo mais curto, menorzinho, que é mais duro, CAC mais alto, é importante. Em relação à pergunta feita, acho que pelo Leandro, primeiro, legal a pergunta, e eu vou responder de um jeito que você vai falar, pô, Daniel, não gostei da sua resposta. Depende. Mas vamos lá, deixa eu tentar elaborar um pouco. Se hoje eu sou uma instituição EAD que, primeiramente, já tem alguma maturidade, não estou começando agora, tá? Já tem alguma maturidade, ou seja, tem aí 2, 3 anos e pouquinho de operação, já consegui testar os movimentos e consegui fazer uma base, e para isso eu tenho um cardápio de 30, 35 cursos. Ah, Daniel, mas não vende tudo isso. Sim, mas é cauda longa, a gente sabe muito bem que assim tem que ter o cardápio para eu evitar que o aluno evada quando eu paguei para ele clicar no meu anúncio lá no Google. Então, essa é a premissa. Se eu tenho isso, a gente precisa vislumbrar que é uma captação EAD feita por recursos próprios, essa é outra característica importante, sendo um player local, é a minha referência, posso estar enviesado por isso, tá? Entre 350 e 400 reais, que é o que a gente enxerga na grande maioria das vezes, se eu expurgo ali o presencial, que às vezes tem CAC até menor, desses modelos que eu coloquei aqui, do que o próprio EAD por conta da sua escassez de volumetria, né? Acho que se a gente colocar mídia nisso, o que foi gasto no digital, e eventualmente alguma ação de off, é uma boa proxy para início. Isso pode ser menor? Sem sombra de dúvidas. Colocando mais um ingrediente aqui no pensamento estratégico. Aí a cabeça do Daniel, eu tenho uma dificuldade muito grande em instituições que operem a um CAC nesse patamar e não emprestem do presencial para o EAD, ou seja, que eu não acoplo a minha marca em campanhas que podem fazer uma atração combinada do produto que eu quero vender. Então, isso também é uma outra premissa para esse CAC estar controlado, tá? Se eu vou para outros tipos de operação, então tem grande grupo que consegue, obviamente, fazer aí, né, operações a CAC a valores menores do que esse, a 200, 150 reais, qualquer outra máquina. E aqueles que optam, esse é um outro modelo que alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês conheçam, que é uma terceirização plena da sua operação de ensino à distância, que entregam todo o trabalho de gestão e ficam com o coração, que é o acadêmico. Isso pode em termos operacionais, se distanciar muito dessa
perspectiva que eu estou colocando aqui, por conta até de algumas coisas estratégicas que eu falei. Isso pode beirar lá os 600, 700, 800 reais, porque eu estou tentando empurrar o produto barato para aquela marca que é mais referenciada no presencial. Então, custa mais caro, mesmo com mais tempo de vida, né, da vertical, né, do ensino à distância. Então, enfim, depende. É bom sempre colocar aí as características da instituição em si para ver se o que a gente opera hoje, né, a gente, instituição, opera hoje, né, tá dentro do patamar ideal, tá muito fora, e como que a gente corrige? Mudando o quê? Estratégia, né? Pilares estratégicos aí da operação de AD. Não, mas foi um bom depende, foi um depende bem trabalhado. Pessoal, eu vou fazer aqui os comerciais e dar um outro aviso aqui do meeting, de algumas coisas aqui. E na volta dos comerciais, vocês ficam aí, vocês vão ficar aí, porque na volta dos comerciais a gente vai ter a pérola do meeting, que é aquele insight final, aquilo que cada um dos nossos painelistas vão presentear vocês para vocês levarem e aplicar na sua instituição. Como a Flávia falou, é a bala de prata, mas como a gente criou isso no nosso webinar passado, que era um webinar que falava, junto com o Instituto Ela, Educadoras do Brasil, que a gente falava sobre projetos de educação, né, no apoio, e sabe que eu estava pensando, até fazendo um parêntese sobre isso, que louco que foi, e louco positivamente, né, que coisa linda, na verdade, acho que essa é a palavra que foi, a gente ter feito a estreia do nosso webinar falando de a educação com projetos sociais apoiando mulheres em condição de vulnerabilidade, que é o trabalho do Instituto Ela, e aí agora a gente está vivendo isso, que é o setor educacional, várias instituições, eu sei que tem outros setores também apoiando o Rio Grande do Sul, e acho que essas coisas têm uma conexão muito bonita que nos dá esperança, né, de seguir em frente. Mas como eu falava, né, que a gente criou a pérola do meeting, né, a pérola do encontro, aquela frase, aquele insight, aquele raciocínio sem o qual vocês não podem sair daqui. Então, e é de surpresa mesmo, tá? Os painelistas vão pensando aí o que é o top of mind, ou o que eu brinco, top of heart, assim, que eles vão trazer para vocês, e enquanto eles pensam, deixa aqui eu fazer um agradecimento especial, né, aos nossos patrocinadores, Princípio Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Somos Yang, Actifly Martech, CRM Educacional, Somos Cobrafix, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. E as nossas redes sociais são @meetingeducacional no YouTube e Instagram, e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder a nossa avaliação, que assim que os nossos painelistas começarem a trazer as pérolas do Meeting, eu vou colar aqui o link da pesquisa, né, da nossa avaliação, e é a partir dele que a gente vai enviar o material que o Daniel apresentou, os slides que o Daniel apresentou, então é super importante para a gente também, porque isso nos dá a oportunidade de melhorar aí constantemente o conteúdo e o evento que a gente entrega para vocês, tá? Nosso próximo encontro do Meeting Online vai ser no dia 13 de junho, às 16 horas, e dessa vez nós vamos falar sobre pessoas, tecnologia e inteligência na gestão financeira das instituições de ensino, com a participação de grandes profissionais do mercado. Em breve a gente abre as inscrições, então fiquem ligados nas nossas comunicações para não ficar de fora dessa. E, por fim, queria me comunicar com, assim como eu, quem é aqui da Bahia e região, amanhã nós faremos o lançamento da venda ao público dos ingressos para a terceira edição do Meeting Educacional Bahia. Vai acontecer no dia 17 de julho, no Mercury do Rio Vermelho, com condições incríveis para quem quiser ter contato com o cenário da educação superior do Brasil, com a lente da Boa Terra, com a lente da Bahia. Então, a gente vai ter números, cases, palestras, painéis, debates, tudo de alta relevância e, mais importante, aplicabilidade para a sua gestão e a sua instituição de ensino. Então, não perca. Você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com o seu time, com seus pares, com seus colegas, comente aqui embaixo. O mais importante, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Dito isso, agora vamos à pérola do Meeting. Agora eu vou inverter de novo. Daniel,
quem está aqui, tem que levar aqui de um grande insight, que tem que anotar lá no quadro, na sala de guerra? O que você diria aí para a gente? Já, né, aproveito para te agradecer pela presença e as suas considerações, seus cumprimentos finais aí. Poxa, Fred, de novo, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, é ótimo estar aqui com vocês. Eu serei bem breve, acho que eu tentei falar isso, talvez, de formas diferentes ao longo da minha fala, mas para um bom processo de captação ocorrer, e acho que esse bom, como eu também mencionei, ele é né, uma melhoria contínua, a gente sempre tem que buscar isso, nunca é algo que acaba. A habilidade gerencial de visão sistêmica, de conseguir conectar o que eu faço em marketing, o que eu faço, né, em vendas, comercial, e como isso, de alguma forma, ecoa para as outras componentes, departamentos, áreas envolvidas aí no resultado de mais alunos, é fundamental. Então, eu sei que não é algo fácil de tangibilizar, mas é sempre tentar entender, poxa, se eu trago aqui, por exemplo, um aluno que veio por determinada campanha, eu tive que usar mais desconto, vou pegar um exemplo bem bobo aqui, isso significa que talvez eu tenha que estar muito próximo de quem vai fazer a ativação, pós-venda, permanência dessa base, porque o vínculo que ele tem comigo é diferente de quem pagou o ticket cheio, por exemplo, né? Até outras situações que eu tentei descrever aqui, que é super importante que tenha essa amplitude, né, no pensamento associado a decisões que têm um fim associado também aí à captação de alunos. Acho que é isso. Eu sei que, de novo, é amplo, mas para mim é uma mensagem importante. Excelente, muito obrigado. Flávia Michels, minha amiga, eu queria até te agradecer assim, de uma forma até mais específica, né, por todo o apoio que você pessoalmente tem dado para mim, para minha família, engajou, né, nos ajudou muito na campanha que a gente começou a rodar aí há alguns dias, e que ela vai ser super necessária, mas mais do que engajamento, assim, alguma ação prática, que é super importante, mas por todo o cuidado, né, por todo o carinho, para mim, do meu ponto de vista pessoal, assim, foi super importante. Então, Amém. Queria te agradecer mais uma vez, né, e pedir aí agora para que você traga aí a pérola do meeting para quem está assistindo, e agradecendo mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Fred. Que difícil. Eu acho que eu sou pela linha do básico bem feito. E o básico bem feito passa por, gente, não olhem só para o lead e para a venda, olhem para o meio do funil, para as outras etapas, as etapas que estão entre os dois. A gente fica querendo correr muito atrás de muito lead e a gente não olha para a nossa conversão entre os estágios do funil. Muitas vezes o pulo do gato está ali, para quem não tem a Big Verba, ou Big Money. Então, vamos olhar bem, vamos garantir que o processo vai estar bem lean para a pessoa que entrou em contato com a gente e passou por essas etapas até ele matricular. Não olhem apenas só para o lead e nem só para a venda final. Tem um meio do caminho ali que a gente tem bastante coisa para fazer e que não olha para isso. Excelente, que beleza. Muito obrigado, Flávia. Alcino, meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Muito feliz aí por a gente ter tido essa oportunidade, que seja a primeira de muitas, e que você deixasse aí para a gente a pérola do meeting para quem está nos assistindo. Legal, Fred, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Daniel, pela aula. A gente aprende sempre. Flávia, obrigado por compartilhar também toda a sua experiência, fico muito feliz. Acabando aqui, eu tenho só 2h30 até Campinas de estrada, então vai estar bem tranquilo, vai ser bem gostoso, né? Mas eu queria trazer aqui, se eu puder contribuir com alguma coisa, além de tudo que já foi falado, foquem não... Lógico que o aluno é a nossa meta principal, mas foquem em públicos paralelos que estão influenciando a decisão dos alunos. Então, olhem também para os professores dos colégios, olhem também para os coordenadores, olhem para esses influenciadores digitais que estão ligados a esse cenário educacional. E essas pessoas, elas falam com esses alunos todos os dias nas suas escolas. Então, a gente precisa pensar neles também, fazer algumas ações para eles. Muito obrigado novamente, Fred. Conte sempre comigo. Que beleza. Muito obrigado a todos os participantes. A gente teve muita gente aqui hoje, foi muito legal. Queria agradecer de coração e convidar todo mundo para que possa
continuar se conectando com a gente. Tudo que o Meeting faz é exatamente para proporcionar o crescimento, né, dos profissionais, dos líderes de educação, a melhoria das instituições e, por consequência, a transformação da educação de dentro para fora, como a gente acredita. Muito obrigado. Eu sou do Sul, sou do Brasil. Agradeço demais a todos vocês. Até a próxima, gente. Tchau, Sino. Tchau, Daniel. Tchau, pessoal. Tchau, Flávia. Tchau, Daniel. Flávia. Tchau, turma. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.